A síndrome de ovários polimicrocísticos mudou de nome. Para síndrome ovariana metabólica poliendócrina. Mas o que é isso? Durante anos, milhões de mulheres ouviram que tinham ovários polimicrocísticos. Mas agora a ciência acabou de admitir uma coisa importante e que eu já repetia no consultório há muitos anos. Esse nome estava errado. Essa mudança pode transformar completamente a forma como as mulheres entendem ganho de peso, resistência à insulina, acne, queda de cabelo, infertilidade, ansiedade e até aumento do risco cardiovascular. Talvez você tenha recebido o diagnóstico de SOP e pensado, mas eu nem tenho cisto no ovário? Ou talvez tenha ouvido, é só emagrecer, isso é normal, toma um anticoncepcional e tá tudo resolvido. Mas a verdade é que essa síndrome sempre foi muito maior do que apenas o ovário. Reuniu especialistas do mundo inteiro para redefinir oficialmente a SOP. E o novo nome escolhido foi Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina. O que isso significa? Vamos traduzir isso de forma bem simples. Poliendócrina quer dizer que vários hormônios estão envolvidos, não é só o ovário. Existe alteração de insulina, de androgênios, de hormônios cerebrais, do metabolismo, existe inflamação. O artigo explica que a síndrome envolve alterações hormonais múltiplas e não apenas ovarianas. Essa talvez seja a parte mais importante. A ciência finalmente está reconhecendo oficialmente que a SOP tem uma relação fortíssima com resistência à insulina, diabetes tipo 2, gordura no fígado, colesterol alterado, hipertensão, inflamação, aumento do risco cardiovascular. O artigo mostra que a resistência à insulina acontece em até 85% das mulheres com a síndrome. Claro que o ovário continua sendo importante, porque existem alterações na ovulação, nos folículos e nos hormônios ovarianos. Mas o problema nunca foi apenas ter cistos. Inclusive, o artigo reforça que os chamados ovários policísticos não significam cistos verdadeiros. Um dia uma paciente no consultório me falou: doutora, eu achava que SOP era só sobre cistos ovarianos, mas ela estava ganhando peso sem entender, exausta, com queda de cabelo, compulsão alimentar, ansiedade, dificuldade para engravidar e exames metabólicos completamente alterados. E esse é exatamente o problema do nome antigo. Porque quando você chama uma doença de ovário polimicrocístico, parece que o problema está só ali. Mas na prática, o corpo inteiro está sofrendo. O próprio artigo mostra que o nome antigo contribuiu para atraso no diagnóstico, desinformação, estigma, tratamento fragmentado, frustração das pacientes. Muitas pacientes passaram anos sem entender por quê não conseguiam emagrecer, tinham acne persistente, sentiam fadiga, tinham infertilidade ou desenvolviam pré-diabetes cedo. Na prática, o que acontece? A insulina sobe, a inflamação aumenta, o ovário começa a produzir mais hormônios androgênicos, a ovulação piora, o metabolismo desacelera e o corpo entra em um ciclo metabólico e hormonal. Por isso, tratar apenas o sintoma não resolve. Às vezes a mulher toma anticoncepcional por anos, mas ninguém tratou o sono, a alimentação, a resistência à insulina, a composição corporal, a inflamação, a saúde emocional. E aqui está a grande mudança dessa nova visão. A mulher deixa de ser vista como alguém que tem cistos no ovário e passa a ser entendida como alguém com uma síndrome hormonal e metabólica. Isso muda o diagnóstico, isso muda o tratamento, isso faz prevenção, melhora a fertilidade, a saúde cardiovascular e até a autoestima. Talvez o maior problema da SOP nunca tenha sido apenas a síndrome, mas o fato de milhões de mulheres terem sido reduzidas a um nome errado. E agora a medicina começa finalmente a enxergar o quadro completo. Agora conta aqui para mim nos comentários. Quando você ouviu falar de SOP pela primeira vez, você achava que era só um problema do ovário? E esse vídeo te ajudou a entender melhor o seu corpo? Então já compartilha ele com outra mulher, porque muita gente ainda sofre e realmente não sabe o que está acontecendo.